Em Ribeirão, um vereador quer mudar o regimento interno, convocar suplentes para quórum e votar projetos e deliberações do Legislativo. A parlamentar que ocupa a presidência interinamente confirmou que pode renunciar ao cargo. Ainda num clima de ressaca eleitoral, esses assuntos foram ventilados na sessão extraordinária de ontem da Câmara Municipal, convocada para apreciação do projeto de ratificação que restabelece temporariamente o quórum para os trabalhos legislativos. A matéria foi negada por 11 votos a 0. Apenas o vereador Valdir Villela não compareceu à sessão por motivo de doença. De acordo com os parlamentares, a aprovação daria brecha para a anulação de atos importantes, como, por exemplo, as contas da prefeita Darcy Vera, que continuam em aberta para votação. Nós vemos que não há um amparo legal no regimento interno para que a gente faça essa mudança, a mudança do quórum, onde eram 15 a baixar para 9. Isso daí poderá dar uma abertura para que a prefeita no futuro possa pedir uma anulação da sessão e com isso daí a gente não estaria fiscalizando de uma maneira correta a prestação de conta da prefeita. De acordo com o afastamento de 9 vereadores pela Justiça, que segundo a Polícia Federal estarão envolvidos na Operação Sevandija, a Câmara ainda continua com apenas 13 parlamentares, o que dificulta a pauta. Sem uma definição da Justiça sobre a volta ou não deles, na tentativa de resolver o problema, o vereador Marcos Papa deve apresentar uma sugestão que seria até de mudar o regimento interno da Câmara Municipal. Precisamos alterar o regimento interno para justamente atender a uma situação que é nova, mas que poderá acontecer no futuro novamente, e a Câmara não pode ficar sem os 22 vereadores. Para quê? Para que atenda à legalidade quando for votado projetos que exijam quórum qualificado, que no caso de Ribeirão Preto são 15. O imbróglio sobre as contas da Prefeitura ainda sem votação pode também mexer na mesa da Câmara, ocupada interinamente por Viviane Alexandre, segunda secretária. Ela pode apresentar a renúncia do cargo na sessão de hoje. Eu não posso convocar o suplente sem uma ordem legal para isso ou uma determinação judicial. Quem fizer isso corre o risco de ter as contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas e sofrer um processo de improbidade administrativa. Diante dessas circunstâncias, eu pretendo colocar à disposição o meu cargo de primeira secretária para que seja feita uma nova eleição de presidente ou entre quem de direito para ser presidente. Se for confirmada a renúncia, não haverá quem assuma, pois o vereador Bebé é primeiro secretário que estaria ocupando o cargo, mas faz parte da lista dos 9 afastados pela Justiça, teria que ser realizada a nova eleição para a mesa do Legislativo. Luiz Fernando Lúfio para o Jornal da Cruz. Agora ao vivo, Rafael Aguiar traz mais informações. Rafael. Puzi, como é que vai ficar a Câmara Municipal de Ribeirão Preto até o final do ano, né? Tem muita coisa que a gente precisa entender até lá. E eu falo agora com o advogado Carlos Manella. Doutor, no caso do vereador Capela Novas, que foi reeleito e citado em novos áudios, e Cícero Gomes, que é o primeiro suplente, como é que fica a situação dos dois nesse caso? Boa tarde para o senhor. Boa tarde, Rafael. Boa tarde a todos. Nós sabemos que existe uma decisão judicial que afastou os vereadores Capela Novas e Cícero Gomes do atual mandato. Capela Novas foi reeleito vereador e nós acreditamos que uma nova decisão judicial venha a surgir e irá afastá-lo da posse a partir de 1 de janeiro de 2017. Portanto, acreditamos que a justiça será feita e esses vereadores serão afastados. Cícero Gomes? Cícero Gomes é suplente, foi eleito suplente e caso seja convocado para tomar posse, acreditamos que essa decisão terá efeitos sobre a futura convocação. Doutor, as chapas de Nogueira e Ricardo Silva, que também são alvos de pedidos de cassação pelo Ministério Público, podem ser cassados? Sim, existem ações do Ministério Público do Estado de São Paulo em face da chapa do Duarte Nogueira e do Ricardo Silva, que poderá ter o julgamento procedente ou improcedente, que dependerá de dilação probatória, mas com certeza poderão sim ser cassadas. E se eles forem cassados, doutor, como é que fica a situação? Se ambos forem cassados pela Justiça, teremos em Ribeirão Preto uma nova eleição, no prazo de 20 a 40 dias após o trânsito em julgado dessa decisão. Doutor, para quem não for reeleito, como fica a situação perante a Justiça? A Operação Sevandija desdobrou alguns processos judiciais e esses vereadores continuarão respondendo na Justiça pelos atos que praticaram. O cidadão protestou do seu jeito contra a situação atual da prática política, renovando a Câmara, doutor. Os eleitores entenderam o recado neste caso?
Sim, com certeza. A renovação da Câmara Municipal de Ribeirão Preto deixa claro a preocupação de toda a população de Ribeirão pela moralização e pelo trabalho honesto, respeitando a administração pública e os seus princípios. Votos brancos e nulos e abstenção em Ribeirão Preto representam 40% do eleitorado. Seria uma eleição de qualquer candidato a vereador. Que situação é essa? Esse resultado deixa claro a insatisfação, a falta de credibilidade que os políticos têm perante a população atualmente. E isso é triste. E nós desejamos que o futuro prefeito de Ribeirão e os vereadores eleitos consigam resgatar esse respeito e essa moralidade. Tá certo, doutor. Muito obrigado pelas suas informações aqui no Jornal da Clube. Daqui a pouco eu volto. Paulo Pucci. Até já, Rafael.